Um milionário sai de um restaurante de luxo e encontra sua ex-esposa, grávida e faminta, pedindo comida na calçada. A imagem o atinge como um fantasma do passado, carregado de culpa e lembranças que tentou esquecer. O que acontece depois vai te deixar de boca aberta. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. A chuva primaveril de São Paulo criava um ritmo hipnótico contra as imensas janelas do restaurante Coração de Fogo, o mais novo e ambicioso projeto de Antônio Ribeiro. As gotas escorrendo pelo vidro fragmentavam as luzes de neon de jardins, em pequenos arco-íris que dançavam sobre as elegantes mesas de Nogueira. O aroma de moqueca capixaba se misturava ao perfume caro dos convidados, criando uma sinfonia olfativa que deveria ter enchido de orgulho o renomado chefe. Contudo, Antônio se encontrava observando a rua através da janela com uma taça de cachaça, artesanal intacta em sua mão. Antônio, os críticos da revista Prazeres do Paladar querem te conhecer. A voz estridente de sua publicitária, Cecília, o tirou momentaneamente de seu ensimesmamento. Ele sorriu com aquele sorriso perfeito que havia aperfeiçoado ao longo de anos de eventos e entrevistas, alisou sua impecável camisa branca e se dirigiu ao grupo de jornalistas que o esperavam junto ao balcão de mármore italiano. A cozinha brasileira contemporânea precisa evoluir sem perder sua alma, explicava Antônio com a paixão calculada que caracterizava suas apresentações. Em Coração de Fogo, cada prato conta uma história que conecta nossas raízes indígenas com as técnicas mais inovadoras da gastronomia mundial. Suas palavras fluíam como havia ensaiado, mas sua mente vagava para lembranças que preferia manter enterradas. A inauguração era um sucesso retumbante. Empresários, influenciadores gastronômicos e celebridades lotavam o espaço de 200 metros quadrados que havia custado uma fortuna para projetar. Os garçons, vestidos com camisas de linho bordadas à mão, serviam pequenas obras de arte comestíveis em pratos de cerâmica genuína de Minas Gerais. Tudo era perfeito, controlado, mais uma extensão do império culinário que Antônio havia construído meticulosamente durante os últimos 15 anos. Foi então que a viu. Entre as figuras difusas que se abrigavam da chuva sob os toldos da calçada, uma silhueta familiar captou sua atenção. O coração parou completamente quando reconheceu aqueles olhos verdes que um dia foram seu refúgio, agora olhando com uma mistura de melancolia e determinação através do vidro embaçado. Marina, sua Marina. A mulher que havia desaparecido de sua vida 10 meses atrás, sem explicação, sem despedida, sem nada além de um bilhete críptico sobre encontrar seu verdadeiro caminho. Mas algo havia mudado dramaticamente nela. Sua figura, antes esbelta e sempre elegantemente vestida, agora mostrava a curva inconfundível de uma gravidez avançada sob um velho chale. Seu cabelo castanho, que antes usava sempre perfeitamente penteado para acompanhá-lo em eventos sociais, agora caía em ondas, naturais sobre os ombros, úmido pela garoa. Suas mãos, que lembrava suaves e cuidadas, agora pareciam calejadas pelo trabalho. O que mais o impactou foi vê-la aproximar-se discretamente de um dos garçons que limpava as mesas do terraço externo, aparentemente pedindo os restos de comida que não haviam sido consumidos. A imagem de Marina, sua ex-esposa, a mulher que, um dia, compartilhou sua vida de luxo e reconhecimento, procurando alimento entre os restos de seu restaurante, lhe causou uma comoção que o deixou paralisado. Seus olhares se encontraram através do vidro. O tempo pareceu parar naqueles segundos eternos, onde o passado e o presente colidiram violentamente. Nos olhos de Marina viu surpresa, depois vergonha, e finalmente uma determinação inabalável que não lembrava ter visto durante seus 5 anos de casamento.
Ela recuou lentamente, como um animal assustado, e antes que Antônio pudesse reagir, desapareceu entre a multidão de pedestres que buscavam abrigo da chuva. "Tudo bem, chefe?" A voz de seu sous-chefe interrompeu o momento. Antônio percebeu que havia ficado imóvel por vários minutos, com a taça de cachaça agora morna entre seus dedos trêmulos. "Sim, tudo perfeito", mentiu, enquanto sua mente processava o que acabara de presenciar. O resto da noite passou como em uma névoa. Sorriu, brindou, recebeu felicitações e prometeu entrevistas, mas seu coração continuava na rua, correndo atrás de uma figura que conhecia melhor que a sua própria e que, no entanto, parecia ter se transformado em uma completa desconhecida. Quando os últimos convidados se foram por volta das 2 da madrugada, Antônio ficou sozinho em seu restaurante novinho em folha, cercado pelos restos de seu triunfo profissional. Os arranjos florais exóticos, os pratos de porcelana fina manchados, com restos de suas criações culinárias, as taças com marcas de batom de mulheres que haviam flertado descaradamente com ele durante toda a noite. Nada disso importava agora. Serviu-se outra taça de cachaça e sentou-se junto à janela, observando as ruas já vazias de jardins. As perguntas se aglomeravam em sua mente como uma tempestade. Onde Marina havia estado todos esses meses? Disse-o. Quem era aquele bebê que esperava? Por que havia desaparecido sem explicações? E a mais dolorosa de todas, o que ele havia feito para que a mulher que um dia o amou preferisse viver na incerteza antes que ao seu lado? A chuva continuava caindo sobre São Paulo, lavando as ruas e levando consigo os restos do dia. Mas para Antônio, aquela noite marcava o começo de algo que não conseguia definir ainda. Uma busca, uma obsessão, ou talvez a oportunidade de redenção, que não sabia que precisava até ver aqueles olhos verdes desaparecerem mais uma vez na escuridão. Os dias seguintes se tornaram uma tortura silenciosa para Antônio. Tentava manter sua rotina habitual, supervisionar as cozinhas de seus 3 restaurantes, revisar cardápios sazonais, atender reuniões com fornecedores e dar entrevistas sobre a bem-sucedida inauguração do Coração de Fogo. Mas cada atividade se sentia mecânica, vazia, como se estivesse representando o papel de sua própria vida. A imagem de Marina grávida e pedindo comida não o abandonava. Acordava nas madrugadas de seu apartamento em Alphaville, suando frio, com a sensação de que havia algo fundamental que devia lembrar sobre a noite em que ela desapareceu. Aquela noite de setembro do ano anterior, quando havia retornado de uma conferência gastronômica em Barcelona para encontrar apenas um bilhete sobre a mesa da sala de jantar. "Preciso encontrar quem eu sou de verdade. Não me procure. M." Durante o café da manhã do 5º dia após o reencontro, enquanto fingia ler os jornais gastronômicos na varanda de seu apartamento com vista para a cidade, Antônio tomou uma decisão que mudaria o curso dos meses seguintes. Ligou para Investigações Santos, uma agência discreta que havia usado anteriormente para verificar antecedentes de funcionários e sócios comerciais. "Preciso encontrar alguém", disse a Patrícia Santos quando se encontraram, em um café neutro na Vila Madalena. "Minha ex-esposa desapareceu há 10 meses e a vi brevemente há alguns dias, mas não pude falar com ela." Patrícia, uma mulher de meia idade com expressão séria e profissional, tomou notas detalhadas sobre Marina. Seu nome completo, idade, descrição física, último endereço conhecido e qualquer informação que pudesse ser relevante. Antônio omitiu a gravidez. Algo em seu interior lhe dizia que aquela informação era muito pessoal para compartilhar com uma estranha. "Há alguma razão para suspeitar que ela não quer ser encontrada?" perguntou Patrícia com a delicadeza de quem havia manejado casos similares. "Sim", admitiu Antônio depois de uma pausa, "mas preciso saber que ela está bem. Preciso entender o que aconteceu."
Enquanto esperava notícias da investigação, Antônio começou a revisar obsessivamente os últimos meses de seu casamento, procurando pistas que havia ignorado. Lembrava que Marina havia mencionado várias vezes que se sentia perdida e que havia estado fazendo aulas de arte em um ateliê em Pinheiros, algo que ele havia considerado um capricho passageiro. Também lembrava de tê-la encontrado chorando em algumas ocasiões, mas sempre que perguntava o que acontecia, ela respondia que não era nada importante. O trabalho se tornou sua única distração real. Na cozinha do Coração de Fogo, desenvolvia novos pratos com uma intensidade que preocupava sua equipe. Experimentava combinações arriscadas: moqueca baiana com camarão potiguar, pastel de camarão com molho de tucupi e jambu, feijoada com espuma de coentro. Cada criação parecia ser uma busca desesperada por encontrar algo que não conseguia nomear. Chefe, você está trabalhando 18 horas por dia, comentou Roberto, seu sous-chefe de confiança, enquanto limpavam a cozinha após o serviço noturno. Os rapazes estão preocupados. Estou bem, respondeu Antônio automaticamente, mas sabia que era mentira. Não estava bem havia meses, talvez anos. A diferença era que agora tinha uma razão concreta para sua inquietação. Uma semana após o encontro no café, Patrícia o ligou com notícias. A encontrei, disse, sem rodeios. Frequenta o mercado da Vila Mariana, especificamente aos domingos de manhã. Tem uma pequena banca onde troca artesanatos por alimentos. Parece que estabeleceu uma espécie de sistema de troca com alguns comerciantes. Antônio sentiu o coração acelerar. Artesanatos? Pequenas figuras de barro, colares com contas, coisas simples, mas bem feitas. Os vendedores me disseram que ela é muito talentosa e que sempre está disposta a ajudar no que precisarem. Ao que parece, também dá aulas de arte para as crianças, do bairro aos sábados. Aquela informação o feriu mais do que esperava. Marina sempre fora criativa, mas durante o casamento havia abandonado completamente qualquer atividade artística para apoiar sua carreira. Quando se conheceram, ela trabalhava como designer gráfica independente e tinha um pequeno ateliê cheio de telas e materiais de arte. Gradualmente, aquelas paixões haviam desaparecido, substituídas por eventos sociais, viagens de trabalho e a gestão de sua imagem pública como casal. Há mais alguma coisa, continuou Patrícia. Mora em um pequeno apartamento em um prédio antigo perto do mercado. O lugar é modesto, mas, segundo os vizinhos, está sempre limpo e cheira a flores. Cuida de uma pequena horta na cobertura. Antônio agradeceu a Patrícia e pagou seus honorários, mas pediu que suspendesse a investigação. O que precisava agora não podia ser obtido através de um detetive. Precisava vê-la por si mesmo, falar com ela, entender o que havia acontecido com a mulher que um dia conheceu melhor que ninguém. No domingo seguinte, bem cedo, Antônio dirigiu de Alphaville até a Vila Mariana. Não havia pisado naquele bairro em anos. Durante o casamento, Marina havia sugerido várias vezes que visitassem os mercados tradicionais, mas ele sempre encontrara desculpas relacionadas ao trabalho. Agora, enquanto caminhava pelas ruas de pedra cheias de história, perguntava-se quantas outras coisas havia recusado sem pensar realmente. O mercado era um universo diferente do mundo de aço inoxidável e design minimalista de seus restaurantes. As cores vibrantes das frutas tropicais, o aroma do fogão a lenha preparando pães de queijo, os gritos alegres dos vendedores oferecendo seus produtos, tudo criava uma sinfonia de vida autêntica que contrastava enormemente com a elegância controlada de seu ambiente habitual. E ali, em uma pequena banca improvisada entre um vendedor de flores e uma senhora que oferecia empadas, estava Marina. Usava um vestido simples de algodão azul claro que destacava sua gravidez, agora mais notória do que na noite da inauguração.
Seu cabelo estava preso em uma trança frouxa e tinha as mãos ocupadas ensinando uma menina de uns 8 anos a modelar a argila. Pela primeira vez em meses, Antônio ficou sem palavras. Antônio ficou imóvel por vários minutos, observando Marina a uma distância prudente. A transformação era ainda mais evidente à luz do dia. Havia uma serenidade em seus movimentos que nunca havia visto durante o casamento. Suas mãos, agora levemente calejadas, modelavam a argila com uma delicadeza que o fascinava. A menina ao seu lado ria cada vez que Marina lhe mostrava uma nova técnica, e aquela risada parecia iluminar o rosto de sua ex-esposa de uma maneira que ele não lembrava ter provocado jamais. "Me dá um beija-flor igual ao seu?" perguntou a menina, apontando para uma pequena figura pintada em tons turquesa e dourado que Marina havia colocado sobre a mesa. "Este é especial, Luísa, mas vou te ensinar a fazer um ainda mais bonito", respondeu Marina com um sorriso genuíno. Sua voz tinha a mesma ternura de sempre, mas havia algo novo nela. Uma confiança tranquila que Antônio não reconhecia. Quando finalmente se armou de coragem para se aproximar, caminhou lentamente entre as bancas, parando ocasionalmente para examinar produtos que não lhe interessavam realmente. O aroma das especiarias e das flores frescas criava uma atmosfera completamente diferente da de seus restaurantes, mais terrenal e autêntica. Marina o viu antes que ele chegasse à sua banca. Seus olhares se encontraram e, por um instante, o tempo pareceu voltar a épocas mais felizes. Mas rapidamente, a expressão dela endureceu e se tornou cautelosa. "Antônio", disse simplesmente sem surpresa, mas com uma tensão evidente na voz. "Marina." Ele se aproximou mais, percebendo como ela instintivamente colocou a mão sobre o ventre em um gesto protetor. "Podemos conversar?" "Aqui não", respondeu ela, olhando ao redor do mercado, onde vários vendedores já haviam começado a observar a cena com curiosidade. "Luísa, você pode ajudar a dona Carmen com as flores por um instante?" A menina, percebendo a tensão, concordou e se dirigiu à banca vizinha. Marina levantou-se lentamente de sua cadeira de plástico, sua gravidez fazendo-a mover-se com cuidado. Antônio instintivamente estendeu a mão para ajudá-la, mas ela a rejeitou com um gesto sutil. Caminharam em silêncio até um pequeno café no final do mercado, um lugar modesto com mesas de metal e cadeiras descombinadas. Marina pediu um suco de graviola. Antônio, um café que sabia que não conseguiria tomar. "Você está diferente", começou ele, buscando as palavras certas. "Você está igual", respondeu ela com um sorriso que não chegava aos olhos. "Como você me encontrou?" "Te vi na noite da inauguração, através da janela." Antônio fez uma pausa. "Precisava saber que você estava bem." Marina expirou lentamente, como se estivesse prendendo a respiração há meses. "Estou bem, Antônio. Melhor que bem, na verdade." "O bebê", começou ele, mas ela o interrompeu. "Não é da sua conta." As palavras caíram entre eles como pedras em água parada. Antônio sentiu uma pontada no peito que não havia experimentado desde a noite em que encontrou o bilhete de despedida. "Marina, por favor. Sei que as coisas entre nós não terminaram bem, mas você desapareceu sem explicações. Eu tinha o direito de saber o que aconteceu." "Direito?" Os olhos de Marina se acenderam com uma intensidade que ele lembrava de suas poucas discussões durante o casamento. "Quando você se importou com a minha opinião sobre algo importante? Quando você me perguntou o que eu queria? Isso não é justo. Sempre te consultei nas decisões importantes." "Você consultava, não perguntava. Há uma diferença." Marina tomou um gole de seu suco de graviola. "Você me dizia o que já havia decidido e esperava que eu concordasse. Como com a casa nova, como com as viagens, como com deixar meu trabalho para ser a esposa perfeita do chefe famoso." Antônio sentiu que cada palavra era uma acusação que não conseguia refutar completamente. Havia lembranças nebulosas de
Conversas onde ele havia dado por certo seu acordo, onde havia interpretado seu silêncio como conformidade. Você tem seu mundo perfeito, Antônio. Deixe-me construir o meu, disse Marina, levantando-se da mesa. E o bebê? Insistiu ele, também se levantando. Marina parou, sua mão novamente sobre o ventre. Por um momento, sua máscara de determinação se quebrou e Antônio pôde ver a vulnerabilidade que se escondia por trás. O bebê terá o que eu nunca tive em nosso casamento, uma mãe que sabe quem é. Sem mais palavras, Marina voltou para o mercado, deixando Antônio sozinho no café com mais perguntas do que respostas. As palavras de Marina ressoaram na mente de Antônio durante toda a semana seguinte. Uma mãe que sabe quem é. Aquela frase simples havia destruído mais certezas do que ele estava disposto a admitir. Enquanto supervisionava o serviço noturno em seus restaurantes, enquanto provava novas receitas, enquanto respondia a e-mails de investidores, aquelas palavras o perseguiam como um eco doloroso. No domingo seguinte, retornou à Vila Mariana. Desta vez, não para confrontar Marina, mas para observar de longe, para entender aquela nova versão da mulher que havia compartilhado sua vida durante 5 anos. Comprou um boné de beisebol e óculos de sol, sentindo-se ridículo pela fantasia, mas precisando daquela barreira entre ele e o mundo que Marina havia construído. De um banco do parque próximo ao mercado, a observou interagir com os vendedores e compradores. A transformação era espantosa. Durante o casamento, Marina havia sido tímida em eventos sociais, sempre à sua sombra, sorrindo educadamente, mas raramente iniciando conversas. Ali era diferente. Movia-se com naturalidade entre as pessoas, abraçava as senhoras mais velhas, brincava com os jovens e sempre tinha uma palavra gentil para as crianças que se aproximavam de sua banca. Antônio notou como ela havia criado um pequeno ecossistema ao seu redor. Dona Carmen, a vendedora de flores, lhe guardava as melhores rosas em troca de pequenos vasos de barro que Marina criava. Seu Rubens, que vendia verduras, lhe separava os melhores tomates e cebolas para que ela pudesse cozinhar no fogareiro que havia instalado atrás de sua banca. As crianças do bairro a haviam adotado como uma irmã mais velha, e ela lhes ensinava pacientemente a trabalhar com argila enquanto suas mães faziam as compras. "É uma boa moça, não é?" A voz ao seu lado o assustou. Um senhor havia se sentado no banco, seguindo seu olhar para Marina. "Perdão?" Antônio ajustou os óculos, esperando não ter sido reconhecido. A menina Marina chegou há uns 6 meses, toda tímida e assustada. Mas olhe para ela agora. É como se tivesse encontrado seu lugar no mundo. O senhor sorriu. "Minha neta Luísa não para de falar dela. Diz que ela ensina coisas que nenhum professor da escola sabe." Antônio concordou sem ousar falar muito. "Sabe, acho que ela estava fugindo de alguma coisa. Ou de alguém. Mas aqui ninguém pergunta muito. O importante é que ela está bem, que contribui para a comunidade." O senhor se levantou. "Espero que o pai daquela criança que espera seja um bom homem. Ela merece ser feliz." As horas passaram lentamente. Antônio viu como Marina fechava sua banca ao entardecer, como ajudava os outros vendedores a guardar suas mercadorias, como se despedia de cada pessoa com genuíno carinho. Quando finalmente se dirigiu para seu apartamento, ele a seguiu a uma distância prudente. O prédio onde morava era velho, mas bem conservado, com fachada de pedra rosa e varandas de ferro forjado. Antônio ficou na esquina, observando as janelas. Do segundo andar, onde uma luz fraca se acendeu. Da rua, podia ver plantas penduradas na pequena varanda e ouvir música suave. Sambas tradicionais que Marina sempre amou, mas que ele considerava antigos. Naquela noite, na solidão de seu apartamento, Antônio começou a lembrar coisas que havia esquecido ou ignorado conscientemente.
Como Marina dançando sozinha na cozinha de sua antiga casa enquanto preparava o café da manhã, cantarolando músicas de Cartola. Como suas tentativas de decorar sua casa com plantas e artesanatos que ele sempre considerava muito populares para seu estilo de vida. Como suas sugestões de visitar mercados tradicionais que ele recusava por falta de tempo, quando ele havia parado de realmente vê-la. Quando havia começado a tratar seu casamento como mais uma sociedade comercial do que uma união de amor. A resposta chegou com uma clareza dolorosa. Gradualmente, sem perceber, havia transformado Marina em uma extensão de sua imagem pública, em vez de valorizá-la como indivíduo. E ela, lentamente, havia desaparecido diante de seus olhos, muito antes de escrever aquele bilhete de despedida. 2 meses depois daquele primeiro encontro no café, Antônio havia estabelecido uma rotina dominical que se tornara tão essencial como o ar que respirava. Chegava cedo à Vila Mariana, sempre com alguma fantasia sutil, e passava as manhãs observando Marina de diferentes pontos do mercado. Havia memorizado seus horários, conhecia seus amigos, sabia em quais dias ensinava arte às crianças e quais dedicava a criar novas peças de cerâmica. Naquela manhã em particular, decidiu aproximar-se da banca de Sofia, uma mulher madura que vendia ervas medicinais e que havia notado ter um relacionamento especial com Marina. Fingiu interesse em algumas plantas aromáticas enquanto escutava sua conversa. Minha filha, esse bebê já está bem grande. Quando você vai deixar que te acompanhe ao médico? Dizia Sofia a Marina enquanto arrumava maços de manjericão. Estou bem, Sofia. Tenho ido à clínica do SUS. Tudo está normal, respondeu Marina. Mas Antônio notou um tom de cansaço em sua voz que não havia percebido antes. Não gosto que você viva sozinha nesse seu estado. Você devia falar com o pai da criança. Por mais orgulhosa que seja, essa criança precisa do pai dela. Marina ficou em silêncio por um momento, concentrando-se em pintar um pequeno vaso. Nem todos os homens sabem ser pais, Sofia. Alguns só sabem ser provedores. E como você sabe se não lhe dá a oportunidade? Antônio sentiu o coração parar. Estariam falando dele? Era possível que aquele bebê fosse seu? Porque eu o conheço. Conheci um homem que tinha tudo planejado, que sabia exatamente como devia ser cada aspecto de nossas vidas. Um homem brilhante, bem-sucedido, mas que nunca aprendeu a realmente escutar. Marina fez uma pausa, sua voz se tornando mais suave. Quando tentei lhe contar sobre o bebê, ele estava tão ocupado impressionando uns investidores que nem me olhou. Naquela noite entendi que para ele eu era só mais um acessório de sua vida perfeita. As palavras atingiram Antônio como um tapa. Lembrou-se daquela noite com uma clareza dolorosa. O jantar de gala no Hotel Unique, os investidores japoneses interessados em abrir uma franquia de seus restaurantes em Tóquio, Marina chegando atrasada com um vestido azul que ele havia escolhido para a ocasião. Ela havia tentado falar com ele durante o coquetel, mas ele estava completamente absorto nas negociações. Lembrava-se de ter feito um gesto para que ela esperasse, que depois eles conversariam. Depois, nunca aconteceu. Quando retornaram para casa, ele ainda estava eufórico pelo sucesso da negociação, falando sem parar sobre os planos de expansão internacional. Marina havia tentado interrompê-lo várias vezes, mas finalmente havia desistido e ido dormir. No dia seguinte, ele havia viajado para Barcelona para uma conferência. E quando retornou uma semana depois, encontrou o bilhete de despedida. Aquele homem perdeu a chance da sua vida, continuou Sofia. Mas você também tem que pensar no futuro. Esse mercado, essa vida, está bom por agora. Mas quando o bebê chegar, eu vou me virar. Sempre me virei. Antônio precisou se afastar. Precisava de ar, espaço para processar o que acabara de ouvir. Caminhou sem rumo pelas ruas de pedra da Vila Mariana,
passando pela Praça Roosevelt, pelas praças cheias de famílias dominicais, pelos cafés onde casais jovens compartilhavam momentos íntimos que ele havia esquecido como criar. O bebê era dele, seu filho, e Marina havia tentado lhe dizer, mas ele estivera muito cego pelo sucesso para ouvir as palavras mais importantes que ela jamais pronunciaria. A ironia era devastadora. Havia construído um império culinário baseado na ideia de nutrir os outros, mas fora incapaz de alimentar emocionalmente a mulher que mais amava. Retornou a seu apartamento naquela tarde com uma mistura de culpa, arrependimento e algo que não sentia há meses: propósito. Pela primeira vez desde a inauguração do Coração de Fogo, tinha algo claro. Precisava mudar, não apenas para reconquistar Marina, mas para ser o pai que seu filho merecia. Naquela noite, em vez de revisar relatórios financeiros ou criar novas receitas, Antônio sentou-se em seu escritório e começou a escrever uma carta que sabia que nunca enviaria, mas que precisava escrever. Uma carta onde admitia todos seus erros, onde reconhecia como havia falhado, não só como marido, mas como pessoa. A pergunta que o atormentava agora era: seria possível se redimir de anos de egoísmo inconsciente? Ou ele havia perdido para sempre a oportunidade de ser parte da família que não soube valorizar quando a teve? A revelação sobre sua paternidade transformou Antônio de maneiras que não havia antecipado. Durante as semanas seguintes, começou a tomar decisões que surpreenderam toda a sua equipe. Primeiro, cancelou a expansão internacional que havia estado planejando meticulosamente durante meses. Depois, implementou um programa onde os ingredientes frescos que não eram usados em seus restaurantes ao final do dia, em vez de serem descartados, eram doados a cozinhas comunitárias. "Você tem certeza disso, chefe?" perguntou Cecília, sua publicitária, quando ele explicou que queria manter o programa de doações completamente anônimo. Essa é exatamente o tipo de história que a mídia adoraria. Responsabilidade social, chefe famoso ajudando os necessitados. "Não quero publicidade para isso", respondeu Antônio firmemente. "Só faça." Roberto, seu sous-chefe, o observava com curiosidade enquanto Antônio supervisionava pessoalmente a embalagem dos alimentos que seriam enviados a diferentes organizações beneficentes. "Posso perguntar o que inspirou essa mudança?" Antônio parou no meio do caminho de revisar uma caixa de verduras frescas. "Sabe, durante anos falamos em nutrir a alma em nossos cardápios, mas nunca realmente pensei no que isso significava fora dessas paredes." Um domingo de manhã, enquanto observava Marina de seu banco habitual, Antônio notou algo diferente. Ela parecia mais lenta em seus movimentos e em várias ocasiões levou a mão às costas em um gesto de desconforto. Sua gravidez estava claramente avançando, provavelmente já perto do 7º mês. Naquela tarde, tomou uma decisão arriscada. Em vez de simplesmente observar, aproximou-se da banca de Dona Carmen. "Com licença, senhora, poderia me dizer quais flores a senhorita Marina mais gosta?" perguntou, tentando soar casual. Dona Carmen o olhou com curiosidade. "O senhor é pretendente da minha menina?" "Algo assim", mentiu parcialmente. "Pois bem, ela adora margaridas. Diz que lhe lembram a infância, mas ultimamente ela está muito cansada, a coitada. Trabalhar no mercado nesse estado." A mulher negou com a cabeça. "Ela precisa de quem cuide dela." Antônio comprou um ramo de margaridas brancas e o deixou discretamente na banca de Marina enquanto ela ensinava às crianças. Não incluiu nenhuma nota, apenas as flores envoltas em papel pardo. Quando Marina retornou e encontrou as flores, Antônio viu de longe como seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno. Perguntou aos vendedores vizinhos quem as havia deixado, mas ninguém sabia nada de específico. Aquela pequena ação desencadeou algo em Antônio. Nos domingos seguintes,
Começou a deixar pequenos presentes anônimos, um pote de mel puro de abelha, um conjunto de pincéis finos para pintura, uma manta de tricô perfeita para o clima que começava a esfriar. Nunca deixava bilhetes, nunca. Se identificava, mas observava com satisfação como aqueles pequenos gestos pareciam alegrar os dias de Marina. Paralelamente, Antônio começou a frequentar outros mercados tradicionais da cidade. Visitou o mercado da Bahia, o de Ipanema, o de Madureira. Em cada um, observava como funcionavam as comunidades, como os comerciantes se apoiavam mutuamente, como a comida se tornava um elo social mais do que um simples negócio. Uma revelação particular chegou quando conheceu o seu Benedito, um ancião cozinheiro no mercado da Bahia, que preparava moqueca em uma panela de barro sobre um fogão a lenha. O segredo não está nos ingredientes caros, jovem, explicou, enquanto mexia lentamente o guisado. Está no tempo que você dedica, no amor que você coloca. Minha avó me ensinou que a comida que nutre de verdade é a que se faz pensando em quem vai comer. Essas palavras ressoaram profundamente em Antônio. Ele se lembrou de como, nos primeiros anos de sua carreira, cozinhava com essa mesma filosofia. Quando havia começado a cozinhar para impressionar, em vez de nutrir, naquela noite, na cozinha, do coração do fogo, depois que o último cliente foi embora, Antônio preparou uma comida simples: pastel de camarão com molho de pimenta, feijão tropeiro e água de coco. Ele fez lentamente, pensando em cada passo, lembrando-se do prazer simples de criar algo belo com as mãos. Pela primeira vez em anos, ele desfrutou completamente de sua própria comida. 4 meses depois daquele primeiro reencontro, Antônio havia desenvolvido uma rotina que o mantinha conectado ao mundo de Laura, sem interferir diretamente nele. Seus domingos em Santa Teresa haviam se tornado algo mais do que observação. Ele havia começado a comprar regularmente no mercado, estabelecendo relações cautelosas com os vendedores, enquanto mantinha sua identidade em segredo. Naquela manhã de outubro, quando as primeiras chuvas do outono haviam refrescado o ar da cidade, algo extraordinário chamou sua atenção. No pequeno espaço que Laura havia criado para dar aulas de arte para as crianças, havia pendurado novas obras que o deixaram sem fôlego. Não eram as típicas artesanatos que ela havia estado fazendo para troca. Essas eram pinturas de verdade, telas pequenas, mas extraordinariamente detalhadas, que captavam a essência da gastronomia brasileira de uma maneira que ele nunca havia visto. Um pão de queijo sendo assado parecia exalar um aroma delicioso. Um pilão, com pimentas e especiarias, vibrava com cores tão intensas que quase podia sentir o ardor da pimenta malagueta. Uma tapioca recém-feita na frigideira irradiava um calor quase palpável. São incríveis, não são? A voz de Sofia, a menina que sempre acompanhava Laura, o surpreendeu. A professora Laura diz que está pintando os sabores do Brasil. Antônio se aproximou mais, fingindo ser apenas mais um curioso. As técnicas que Laura havia desenvolvido eram revolucionárias. Combinava elementos tradicionais da arte brasileira com uma perspectiva contemporânea que transformava a comida em experiências sensoriais visuais. Ele podia ver a influência de seu tempo no mundo gastronômico, mas filtrada através de uma sensibilidade artística que havia estado latente durante seu casamento. "Você vende?" perguntou, tentando soar casual. "Não, não vendo. Um senhor muito elegante de uma galeria veio na semana passada e queria comprar todas, mas ela disse que não." Sofia deu de ombros. "Ela diz que não quer voltar para aquele mundo de aparências." Essas palavras tiveram um impacto profundo em Antônio. Laura havia encontrado não apenas sua voz artística, como também havia desenvolvido uma integridade que rejeitava as tentações do reconhecimento comercial. Era exatamente o oposto do que ele havia feito durante anos: perseguir incansavelmente o sucesso e a validação externa.
Enquanto observava Laura ensinando as crianças a misturar cores para representar diferentes especiarias, Antônio notou algo mais. Havia uma paz nela que transcendia as dificuldades econômicas de sua situação. Seus movimentos eram deliberados, mas relaxados, sua risada era genuína, e a forma como ela interagia com cada criança mostrava uma paciência infinita que ele se lembrava vagamente dos primeiros dias de seu relacionamento. Olhem, a cor do açafrão não é só amarela, explicava Laura a um grupo de crianças concentradas. Tem dourado, tem um pouquinho de laranja, e se vocês observarem bem, quando a mamãe usa para fazer arroz, verão que também tem profundidade, como um pequeno sol na comida. A analogia fez com que Antônio se lembrasse de suas próprias aulas de cozinha, onde havia aprendido que os melhores chefes não apenas dominavam técnicas, mas também entendiam a poesia dos ingredientes. Laura havia tomado essa compreensão e a havia transformado em algo completamente novo. Naquela tarde, enquanto Laura guardava seus materiais, Antônio viu chegar o homem elegante que Sofia havia mencionado. Era Heitor Pereira, um galerista reconhecido que havia acompanhado a cena artística brasileira durante décadas. Antônio o conhecia vagamente do circuito social da cidade. De uma distância prudente, observou como Heitor tentava novamente convencer Laura a expor suas obras. Senhorita Silva, essas pinturas poderiam revolucionar a forma como a arte brasileira contemporânea é percebida internacionalmente, insistia Heitor. Tenho contatos em Nova York, em Paris, suas obras merecem ser vistas pelo mundo. Senhor Pereira, agradeço seu interesse, mas esses trabalhos nasceram aqui, nesta comunidade. Não são feitos para impressionar colecionadores estrangeiros, respondeu Laura com firmeza. São feitos para celebrar o que já temos. A conversa continuou por vários minutos, com Heitor oferecendo somas cada vez mais tentadoras, mas Laura manteve sua posição. Finalmente, o galerista se retirou, claramente frustrado. Antônio sentiu uma mistura complexa de orgulho e dor. Orgulho pela integridade artística que Laura havia desenvolvido e dor por reconhecer que essa fortaleza havia surgido precisamente das experiências que ele havia causado com sua obsessão pelo sucesso externo. A descoberta do talento artístico de Laura havia despertado em Antônio uma urgência que ele não conseguia explicar completamente. Durante os dias seguintes, ele se encontrou investigando discretamente sobre Heitor Pereira e sua galeria. O que ele descobriu o encheu de uma estranha mistura de esperança e apreensão. Heitor não era um oportunista qualquer, mas um reconhecido promotor de arte brasileira autêntica, com uma reputação sólida de apoiar artistas que combinavam tradição e inovação. No domingo seguinte, Antônio tomou uma decisão arriscada. Em vez de manter sua rotina de observação distante, ele se aproximou diretamente da área onde Laura dava suas aulas de arte. Ele estava vestindo um suéter simples e jeans, muito diferente dos ternos elegantes que havia usado durante seu casamento. Com licença, disse com voz trêmula quando Laura terminou de explicar uma técnica para as crianças. Posso falar com você um instante? Laura levantou o olhar e sua expressão mudou imediatamente ao reconhecê-lo. Desta vez, porém, não havia surpresa, mas uma resignação cansada. Crianças vão ajudar a Dona Célia com as flores, disse suavemente. Quando ficaram sozinhos, ela o olhou diretamente nos olhos. Quanto tempo você está vindo aqui, Antônio? A pergunta o pegou de surpresa. Você sabia que... Por favor. Você acha que eu não ia notar que todos os domingos aparecia um homem diferente, mas com os mesmos sapatos italianos caríssimos, me observando de diferentes pontos do mercado? Laura secou as mãos em um pano, deixando manchas de tinta coloridas. A Sofia me alertou desde a segunda semana. A Dona Célia também percebeu.
Em uma comunidade pequena como esta, um estranho se destaca. Antônio sentiu suas bochechas corarem. Eu só precisava saber que você estava bem. Por 6 meses, me espionando? A voz de Laura não era agressiva, mas firme. Ou será porque você soube que o bebê é seu? O mundo pareceu parar. Antônio a olhou com os olhos arregalados, sem saber o que dizer. Ai, Antônio, a Sofia te ouviu no dia em que conversamos sobre o pai do bebê. Suas reações foram bastante óbvias para alguém que viveu tanto quanto ela. Laura suspirou profundamente. Você realmente acreditou que poderia permanecer anônimo em um lugar onde todo mundo se conhece? Laura, eu queria te dizer, mas não sabia como me aproximar sem que você sentisse que eu estava invadindo seu espaço novamente. E em vez disso, você decidiu invadir minha privacidade por meses? Laura sentou-se pesadamente em uma cadeira de plástico. Sua gravidez, agora claramente visível sob o vestido largo. Antônio, os presentes anônimos, as doações para o mercado que ninguém sabe de onde vem, nada disso foi realmente anônimo. Antônio se sentiu completamente exposto. Você sabia sobre as doações? O coordenador do programa de alimentos do CRAS me disse que um benfeitor anônimo havia começado a enviar ingredientes frescos de alta qualidade. Quando ele descreveu o tipo de produtos, soube imediatamente que vinham de seus restaurantes. Laura fez uma pausa. Foi um gesto lindo, mas também tipicamente seu, ajudar, mas à distância, sem compromisso real. As palavras doeram porque eram verdadeiras. Eu não queria que você sentisse que eu estava tentando comprar seu perdão. Mas isso é exatamente o que você estava fazendo, não é? Laura se levantou lentamente. Antônio, durante nosso casamento, você sempre resolvia os problemas emocionais com gestos grandiosos. Viagens caras, quando eu me sentia sozinha, joias, quando discutíamos, jantares em restaurantes exclusivos, quando eu precisava que você me escutasse. Antônio percebeu que ela estava certa. Mesmo agora, seu primeiro instinto havia sido o mesmo: agir das sombras, controlar a situação sem se expor verdadeiramente. Você está certa, admitiu finalmente. Eu não mudei tanto quanto eu acreditava. A mudança real exige vulnerabilidade, Antônio. Requer estar disposto a ser rejeitado, a ouvir um não, a que as coisas não saiam como você planeja. Laura caminhou até suas pinturas, tocando suavemente a borda de uma das telas. Olhe para essas obras. Sabe por que eu não as vendo? Antônio negou com a cabeça. Porque elas nasceram da dor, da perda, de ter que reconstruir minha identidade do zero. Vendê-las seria trair esse processo. Seus olhos se encheram de lágrimas que ela se recusava a derramar. Este bebê que espero também nasceu de algo real, autêntico. Não pode ser parte de um plano de redenção para você. A honestidade brutal de suas palavras quebrou algo fundamental em Antônio. Pela primeira vez em meses, talvez em anos, ele sentiu as lágrimas escorrerem livremente pelo seu rosto. As lágrimas de Antônio pareceram suavizar algo em Laura, embora apenas momentaneamente. Ela se aproximou e lhe ofereceu um lenço de tecido que tirou da bolsa. Um gesto automático, de compaixão que ela mesma pareceu se surpreender ao fazer. Não chore aqui, disse suavemente. As crianças vão voltar logo e não precisam ver drama de adultos. Antônio enxugou os olhos, tentando recuperar a compostura. Laura, eu sei que fiz tudo errado. Eu sei que meus métodos foram covardes. Mas este bebê, nosso bebê, eu não mereço ao menos a oportunidade de tentar ser um pai? Ser pai não se trata de merecimento, Antônio. Se trata de compromisso, de estar presente, de colocar as necessidades do seu filho antes das suas. Laura sentou-se novamente, sua mão descansando protetoramente sobre seu ventre proeminente. E, francamente, não vejo evidências de que você tenha aprendido a fazer isso. Antes que Antônio pudesse responder,
Dona Célia se aproximou correndo, com uma expressão de alarme que os preocupou imediatamente. Laura, minha filha, venha rápido. Tem uns senhores de terno falando com os líderes do mercado. Eles dizem que vão fechar tudo isso para construir um shopping center. O rosto de Laura imediatamente ficou pálido. Ela se levantou com dificuldade e os três se dirigiram para o centro do mercado, onde, de fato, uma multidão havia se reunido em torno de 3 homens de terno escuro que carregavam pastas oficiais e conversavam com os líderes dos comerciantes. Do que se trata isso? Perguntou Laura ao seu Zé, o vendedor de verduras que havia assumido a liderança informal do mercado. Diz que o terreno foi vendido para uma incorporadora. Temos 30 dias para desocupar, respondeu seu Zé com voz quebrada. 30 dias para encontrar outro lugar, como se fosse tão fácil. Antônio observou como Laura se transformava diante de seus olhos. A mulher vulnerável que havia estado conversando com ele momentos antes desapareceu, substituída por uma líder determinada que imediatamente começou a fazer perguntas específicas e organizacionais. Quem é a empresa? Eles têm todas as licenças? Os procedimentos legais para notificar os comerciantes foram seguidos? Suas perguntas eram precisas, mostrando uma compreensão de processos burocráticos que Antônio não se lembrava de ela ter. Um dos homens de terno, claramente irritado pelas interrupções, respondeu com condescendência. Senhorita, tudo está em ordem legal. O Grupo Imobiliário Atlântico adquiriu este terreno legalmente e possui todas as licenças necessárias para o desenvolvimento do projeto Shopping Santa Teresa. O nome da empresa atingiu Antônio como um raio. O Grupo Imobiliário Atlântico era uma das empresas subsidiárias dos investidores japoneses com quem ele havia fechado o acordo de franquia internacional naquela noite fatídica, quando Laura havia tentado contar sobre a gravidez. Mais especificamente, era a empresa que havia estado pressionando para que ele abrisse um restaurante de alta gama em Santa Teresa, como parte de um desenvolvimento turístico de luxo. A ironia era devastadora. Seu próprio sucesso profissional estava ameaçando diretamente o refúgio que Laura havia construído depois de fugir dele. Isso não pode estar acontecendo, murmurou Laura. Mas Antônio podia ver que ela já estava pensando em estratégias. Seu Zé, precisamos nos organizar. Vamos lutar contra isso. Com que dinheiro, minha filha? Com que advogados? Seu Zé negou com a cabeça tristemente. Somos gente trabalhadora, mas contra essas grandes empresas... Então vamos encontrar a maneira, disse Laura com uma determinação inflexível. Este mercado não é apenas um local de trabalho, é uma comunidade. Não vamos permitir que nos destruam para construir outro shopping center. Antônio se afastou do grupo, sentindo uma mistura tóxica de culpa e urgência. Ele tirou seu telefone e ligou para Camila, sua publicitária. Camila, preciso que investigue tudo o que puder sobre o projeto Shopping Santa Teresa do Grupo Imobiliário Atlântico, tudo. Licenças, sócios, datas, procedimentos legais e preciso para amanhã. Algum problema específico? Pode ser. Só me consiga a informação. Quando voltou para o grupo, Laura estava organizando uma reunião de emergência para aquela mesma tarde. Sua liderança natural havia emergido completamente e Antônio pôde ver pela primeira vez a mulher forte e independente em que ela havia se tornado durante esses meses. Mas também pôde ver o cansaço em seus olhos, o peso da gravidez combinado com essa nova crise. E algo em seu interior se quebrou definitivamente. Já não se tratava de reconquistar Laura ou de demonstrar que ele havia mudado. Tratava-se de proteger a comunidade que a havia acolhido e que agora se tornaria o lar de seu filho. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Antônio não voltou para seu apartamento. Em vez disso, ficou em um pequeno hotel perto do mercado,
planejando uma estratégia que sabia que poderia lhe custar tudo o que havia construído profissionalmente. A informação que Camila lhe forneceu naquela madrugada confirmou os piores temores de Antônio. O projeto Shopping Santa Teresa não incluía apenas o shopping center, mas também um distrito gastronômico de luxo, onde havia sido reservado o espaço principal para uma filial do Coração do Fogo. Sua assinatura estava nos documentos preliminares, seu nome aparecia nas projeções de marketing, e sua participação no projeto estava sendo usada como um dos principais atrativos para outros investidores. Antônio tomou um banho no pequeno hotel, vestiu a mesma roupa do dia anterior e caminhou até o mercado muito antes do amanhecer. Ele precisava ver o lugar com outros olhos, entender exatamente o que seria perdido se o projeto seguisse em frente. Na tranquilidade da aurora, ele pôde apreciar detalhes que havia passado por alto durante meses de observação dominical. Os murais pintados pelas crianças do bairro nas paredes laterais, contando a história de Santa Teresa em cores vibrantes. Os pequenos jardins que as vendedoras haviam criado em vasos reciclados, enchendo os espaços com flores e ervas aromáticas. Os bancos feitos à mão, onde os idosos se reuniam para conversar enquanto suas famílias trabalhavam. Aquele não era simplesmente um mercado, era um ecossistema social que havia levado décadas para se desenvolver organicamente. Quando o mercado começou a ganhar vida com os primeiros comerciantes preparando suas barracas, Antônio tomou a decisão mais arriscada de sua vida profissional. Ele ligou diretamente para Hiroshi Tanaka, o diretor-geral da empresa japonesa. Tanaka-san, sou Antônio Ribeiro. Precisamos conversar sobre o projeto de Santa Teresa. Ribeiro-san, que prazer ouvi-lo. Estávamos muito animados com o avanço do projeto. Tudo bem com as especificações do restaurante? Na verdade, preciso retirar minha participação do projeto. O silêncio na linha se estendeu por vários segundos. Perdão, não tenho certeza de ter entendido corretamente. Quero cancelar minha participação no Shopping Santa Teresa. Completamente. Ribeiro-san, isso é inesperado. Seu restaurante é o principal âncora do componente gastronômico. Sem o Coração do Fogo, teríamos que reconsiderar todo o conceito. A voz de Tanaka havia perdido sua cordialidade inicial. Posso perguntar o que motivou essa mudança? Antônio observou Laura chegar ao mercado, caminhando lentamente devido à sua gravidez avançada, mas cumprimentando carinhosamente cada pessoa que encontrava em seu caminho. Descobri que há coisas mais importantes do que a expansão comercial, respondeu honestamente. Ribeiro-san, você compreenderá que isso tem implicações legais significativas. Há contratos assinados, investimentos comprometidos. Eu entendo. Estou disposto a assumir as consequências financeiras. Depois de desligar, Antônio se dirigiu ao ponto de encontro que Laura havia estabelecido para organizar a resistência ao projeto. Ele encontrou mais de 50 pessoas reunidas em torno de uma mesa improvisada, onde Laura, apesar de seu estado, havia colocado mapas e documentos legais. O primeiro passo é entender exatamente quais são nossos direitos, explicava Laura ao grupo. Precisamos verificar se todos os procedimentos para a notificação de despejo foram seguidos, se o impacto social do projeto foi considerado, se as normas de preservação do patrimônio histórico de Santa Teresa foram respeitadas. Seu Zé levantou a mão. Laura, tudo isso soa muito bem, mas quem vai pagar os advogados? Eu vou me encarregar disso, disse Antônio, aproximando-se do grupo. Todos os olhares se voltaram para ele. Laura o observou com uma mistura de surpresa e desconfiança. O que você está fazendo aqui? E perguntou Laura. Vim ajudar, de verdade, desta vez. Antônio se dirigiu ao grupo completo. Eu sei que vocês não me conhecem, mas este projeto me afeta pessoalmente.
Estou disposto a financiar a assessoria jurídica necessária para lutar. Contra o despejo. E o que você quer em troca? A pergunta veio de Sofia, que havia observado toda a situação dos últimos meses com o ceticismo de quem havia vivido muitas desilusões. Nada, respondeu Antônio, olhando diretamente para Laura. Só a oportunidade de fazer o certo pela primeira vez. Laura estudou seu rosto por longos segundos. Por que agora? Porque percebi que meu sucesso profissional está diretamente conectado com a ameaça que vocês enfrentam. E porque... Antônio fez uma pausa, lutando para encontrar as palavras certas. Porque este lugar te deu o que eu nunca pude te dar. Uma comunidade real, um propósito autêntico. Não vou ser parte em destruir isso. O grupo murmurou entre-se claramente dividido sobre se confiar neste estranho que aparecia com promessas de ajuda. Laura levou a mão à barriga como se procurasse orientação no filho que esperava. Se você vai ajudar, disse finalmente, irá fazer sob nossos termos, com total transparência. Nada de decisões tomadas pelas nossas costas. Aceito, respondeu Antônio imediatamente. Pelas próximas 2 semanas, a dinâmica entre Antônio e Laura se transformou de forma inesperada. Trabalhar juntos para salvar o mercado havia criado uma espécie de trégua tensa, onde ambos se concentravam no objetivo comum enquanto navegavam cuidadosamente em torno de sua história pessoal. Antônio havia cumprido sua promessa de total transparência. Ele contratou o melhor escritório de advocacia, especializado em direito urbano da cidade, e compartilhou todos os documentos do projeto Shopping Santa Teresa, incluindo os contratos que o envolviam diretamente. A revelação de que ele havia estado envolvido na ameaça original havia causado inicialmente uma onda de choque e desconfiança na comunidade. Como sabemos que isso não é uma estratégia para ganhar nossa confiança? Havia perguntado seu Zé durante uma das primeiras reuniões. Vocês não sabem, havia respondido Antônio honestamente. Só podem julgar minhas ações daqui para frente. Laura havia sido quem finalmente havia convencido a comunidade a aceitar sua ajuda. Olhem, havia dito durante uma assembleia particularmente tensa, podemos passar semanas debatendo suas motivações ou podemos usar os recursos que ele oferece para salvar nosso lar. Se ele nos trair, ao menos teremos lutado com todas as ferramentas disponíveis. A estratégia jurídica que desenvolveram era multifacetada. Os advogados haviam encontrado irregularidades no processo de notificação aos comerciantes, violações às normas de preservação histórica de Santa Teresa e a falta de estudos de impacto social exigidos para projetos dessa magnitude. Mas, além dos aspectos legais, Laura havia proposto algo mais ambicioso: criar uma alternativa viável que demonstrasse o valor econômico e cultural do mercado existente. Não basta resistir, explicava Laura durante uma reunião noturna no pequeno café onde haviam se reencontrado meses atrás. Temos que demonstrar que nosso modelo gera mais benefício real para a comunidade do que qualquer shopping center. Antônio observava fascinado como Laura havia desenvolvido habilidades de liderança e visão estratégica que ele não se lembrava de sua época juntos. Suas ideias para revitalizar o mercado eram inovadoras, mas respeitosas das tradições existentes. Um programa de turismo gastronômico cultural, oficinas de arte e culinária tradicional, um mercado noturno nos fins de semana com música ao vivo e espetáculos folclóricos. De onde você tirou todas essas ideias? Perguntou uma noite enquanto revisavam propostas em seu pequeno apartamento. Era a primeira vez que ele havia estado em seu novo lar, um espaço modesto, mas aconchegante, cheio de plantas, livros de arte e os aromas das especiarias que ela usava para cozinhar. De realmente ouvir as pessoas, respondeu Laura, acariciando distraidamente seu ventre proeminente. Durante esses meses, aprendi mais sobre comunidade e colaboração do que em
E todos os anos anteriores da minha vida. A ironia não se perdia em Antônio. Enquanto ele havia estado construindo um império culinário baseado em conceitos de comunidade e tradição, Laura havia estado vivendo esses valores autenticamente. Uma noite particularmente longa, enquanto trabalhavam em documentos até muito tarde, Laura começou a sentir contrações leves. Antônio, que havia estado concentrado em revisar orçamentos, a viu levar as mãos ao ventre com uma expressão de desconforto. "Você está bem?" Perguntou imediatamente, deixando os papéis de lado. "São só contrações de Braxton Hicks. É normal nessa fase da gravidez", respondeu Laura, mas Antônio notou que ela respirava mais profundamente. "Você precisa ir para o hospital?" "Não, só preciso descansar um pouco." Laura tentou levantar-se da cadeira, mas uma contração mais forte a fez parar no meio do caminho. Antônio se aproximou instintivamente para ajudá-la, e pela primeira vez em meses, ela não rejeitou seu contato. Ele a ajudou a chegar ao sofá e lhe trouxe um copo d'água. "Obrigada", disse Laura suavemente, e nessa palavra simples havia algo mais do que gratidão pelo gesto imediato. Era um reconhecimento de que ele havia estado presente consistentemente durante as últimas semanas de crise. "Você está com medo?" perguntou Antônio depois de um momento de silêncio. "Do parto?" "Um pouco." Laura fez uma pausa. "Do futuro?" "O tempo todo." Era a admissão mais vulnerável que ela havia feito desde seu reencontro. Antônio sentiu o impulso de fazer promessas grandiosas, de oferecer soluções imediatas, mas algo lhe disse que o que Laura precisava naquele momento era simplesmente companhia. "Eu também estou com medo", admitiu, "de não ser suficiente, de repetir os mesmos erros." Laura o olhou por longos segundos. "O medo pode ser bom", disse finalmente. "Significa que você se importa de verdade." Naquela noite, Antônio dormiu no sofá de Laura, não por romance, mas por precaução médica. E pela primeira vez em anos, ambos dormiram profundamente. A apresentação formal da proposta alternativa para o mercado estava marcada para uma sexta-feira à tarde nas dependências da prefeitura. Eles haviam trabalhado incansavelmente durante 3 semanas, preparando documentos, projeções financeiras e depoimentos da comunidade. Laura, agora em seu 8º mês de gravidez, havia insistido em liderar a apresentação, apesar das protestas de Antônio sobre seu estado físico. "Este projeto nasceu da minha visão", havia argumentado quando ele sugeriu que outra pessoa falasse em seu nome. "Se eu vou lutar por ele, o farei pessoalmente." Naquela manhã, porém, o clima tinha outros planos. Uma tempestade inesperada se abateu sobre o Rio de Janeiro, trazendo ventos fortes e chuva torrencial que provocou cortes de energia elétrica em várias zonas da cidade, incluindo as dependências governamentais onde teriam a reunião. "A reunião foi adiada para segunda-feira", informou a secretária por telefone. "Não há energia elétrica para as apresentações digitais." Laura recebeu a notícia com uma frustração evidente. Eles haviam mobilizado toda a comunidade para aquele dia. Vários comerciantes haviam fechado suas barracas para comparecer como apoio, e o impulso que haviam construído durante semanas corria o risco de se dispersar. "Não podemos esperar até segunda-feira", disse a Antônio enquanto observavam a chuva da janela de seu apartamento. "Seu Zé me contou que alguns comerciantes já estão considerando se mudar para outros mercados. Se perdermos mais gente..." Antes que ela pudesse terminar a frase, as luzes de todo o prédio se apagaram. A queda de energia havia chegado também a Santa Teresa. "Perfeito", murmurou Laura com sarcasmo, levando as mãos à barriga, onde o bebê parecia estar particularmente ativo naquela tarde. Antônio acendeu a lanterna de seu celular e começou a procurar velas na pequena cozinha. "Você está com fome? Posso preparar algo?" "Com o que você vai cozinhar sem eletricidade?" "Laura, trabalho há 15 anos em restaurantes. Sei cozinhar
Sem todas as comodidades modernas. Antônio sorriu na penumbra. Você lembra que eu sempre quis aprender técnicas tradicionais, mas nunca tinha tempo? Apesar de sua frustração, Laura esboçou um sorriso. O fogão a lenha está na varanda, mas só tenho ingredientes básicos. O que se seguiu foi uma das experiências mais íntimas que eles haviam compartilhado em anos. Caio preparou um jantar simples, usando apenas o fogareiro a gás, tortilhas caseiras, feijão que Yara tinha cozido em uma panela de barro e verduras frescas que ele havia comprado na feira da manhã. O processo foi lento e deliberado, muito diferente do ambiente frenético de suas cozinhas profissionais. Sabe o que eu gosto disso? Disse Yara enquanto o observava trabalhar à luz de velas. Você está se movendo diferente, mais relaxado. Caio parou no meio do caminho de virar uma tortilha. Diferente como? Nos restaurantes você sempre se mexia como se estivesse numa batalha. Aqui você parece que realmente está curtindo o processo. Ela estava certa. Sem a pressão de impressionar clientes ou críticos, sem o ambiente competitivo de suas cozinhas, Caio havia redescoberto o prazer simples de criar comida para nutrir alguém que amava. Porque sim, ele percebeu com uma clareza dolorosa, ele ainda a amava. Durante o jantar, sentados no chão da sala, iluminados por velas, começaram a conversar de um jeito que não haviam feito durante o casamento. Sem agendas, sem pressões externas, apenas duas pessoas compartilhando pensamentos honestos. Você se arrepende de ter se casado comigo? Perguntou Caio de repente. Yara mastigou lentamente antes de responder. Me arrependo de ter me perdido no processo, mas não me arrependo de ter te amado. Passado? Não sei, admitiu Yara honestamente. Há partes suas que continuam as mesmas que me apaixonaram, mas também há partes que precisam sarar ainda. Antes que Caio pudesse responder, Yara fez uma careta repentina e levou ambas as mãos à barriga. Essa não é uma contração de Braxton Hicks, disse ela com a voz tensa. A contração seguinte chegou apenas 3 minutos depois, mais intensa que a anterior. Caio sentiu seu coração acelerar enquanto ajudava Yara a respirar através da dor. Precisamos ir para o hospital, disse ele tentando manter a calma. Com essa tempestade, na escuridão e o trânsito, Yara negou com a cabeça. Não vamos chegar a tempo. Outra contração, ainda mais forte. Caio percebeu que teriam que enfrentar o nascimento do filho ali mesmo, no pequeno apartamento de Yara, com apenas velas para iluminar e a tempestade rugindo lá fora. Era exatamente o oposto de tudo o que ele havia planejado ou controlado alguma vez na vida. As horas seguintes se tornaram as mais intensas da vida de Caio. Usando a lanterna do celular, ele conseguiu entrar em contato com Dona Francisca, uma parteira tradicional que morava no bairro e que Yara havia mencionado em conversas anteriores. A mulher, com mais de 60 anos e décadas de experiência, chegou ao apartamento encharcada pela chuva, mas completamente serena. Fiquem tranquilos, meus filhos. Bebês têm nascido desde que o mundo é mundo, com luz e sem luz, disse Dona Francisca enquanto secava as mãos e avaliava a situação. O importante é manter a calma e confiar na natureza. Caio se sentiu completamente fora do seu elemento. Em suas cozinhas, ele controlava cada variável, conhecia cada processo, podia antecipar cada resultado. Ali, ele só podia segurar a mão de Yara e seguir as instruções de Dona Francisca enquanto a tempestade continuava rugindo lá fora. Caio, Yara lhe disse durante uma pausa entre as contrações. Preciso que você saiba uma coisa. Agora, não é hora de conversas sérias, respondeu ele secando o suor da testa dela. É sim, pode ser a única hora. Yara respirou fundo. Quando eu desapareci, não foi só porque você estava distante, foi porque eu estava com medo. Medo? Do quê? De me tornar uma versão da minha mãe.
Ela sacrificou todos os seus sonhos pelo meu pai, e quando ele a deixou, ela ficou sem nada próprio, sem identidade, sem paixões, sem propósito. Os olhos de Yara se encheram de lágrimas. Com você estava acontecendo o mesmo. Aos poucos, eu estava desaparecendo. Caio sentiu que o peso daquelas palavras era mais opressivo que qualquer crítica que ele havia recebido. Yara, eu nunca quis, eu sei, mas o impacto foi o mesmo. Outra contração a interrompeu, mais intensa que as anteriores. Dona Francisca se aproximou com toalhas limpas e uma tranquilidade que contrastava com a ansiedade de Caio. O bebê vem logo. Yara, na próxima contração, preciso que você faça força com todas as suas forças. O que se seguiu foi um processo que Caio nunca esqueceria. Ele viu Yara se transformar numa força da natureza, canalizando meses de fortaleza emocional e física no ato mais fundamental da criação. Seus gritos de dor se misturavam com o som do vento e da chuva, criando uma sinfonia primitiva que o conectou com algo muito maior que ele mesmo. Já vejo a cabeça, anunciou Dona Francisca. Mais uma, minha filha, só mais uma. De que quando finalmente seu filho emergiu ao mundo, pequeno e enrugado, chorando forte nos braços experientes da parteira, Caio se quebrou completamente. Todas as máscaras, todas as defesas, toda a arrogância acumulada durante anos de sucesso se desmoronaram diante da realidade mais pura que ele havia experimentado. É um menino forte e saudável, anunciou Dona Francisca enquanto limpava o bebê e o envolvia em um cobertor macio. Como ele vai se chamar? Yara olhou para Caio com olhos exaustos, mas cheios de amor. Heitor, disse ela simplesmente, como o Heitor Villa-Lobos, o compositor que expressava a alma brasileira. Quando Dona Francisca colocou o bebê nos braços de Caio, ele sentiu que tudo em seu mundo se reorganizava instantaneamente. As prioridades que ele tinha tido durante toda a sua vida adulta pareciam subitamente superficiais comparadas a proteger e amar este pequeno ser que dependia completamente dele. Olá, Heitor, sussurrou ele, e sua voz quebrou. Eu sou seu pai. Yara os observava da cama, exausta, mas radiante. Sabe o que é mais lindo disso? Disse ela para Caio. O quê? Que não foi como havíamos planejado. Foi real, foi caótico, foi imperfeito. Foi exatamente como tinha que ser. Caio entendeu que aquelas palavras não se referiam apenas ao nascimento. Se referiam a tudo. Ao relacionamento deles, aos erros deles, à possibilidade de começar, de novo, com uma base completamente diferente. Quando amanheceu e a tempestade finalmente cessou, os três estavam aconchegados na cama de Yara, com Heitor dormindo pacificamente entre eles. Pela primeira vez na vida adulta, Caio não tinha pressa de estar em nenhum outro lugar. 3 meses depois do nascimento de Heitor, a vida havia tomado um ritmo completamente diferente para Caio. As manhãs já não começavam revisando relatórios financeiros em seu apartamento de luxo, mas sim preparando mamadeiras no pequeno apartamento de Yara enquanto ela recuperava as forças depois das noites de amamentação. Ele havia delegado a gestão diária de seus restaurantes a Roberto e sua equipe, algo que meses antes ele teria considerado impossível. A batalha legal pelo mercado havia tomado um rumo inesperado. A proposta alternativa que Yara havia desenvolvido havia chamado a atenção não só das autoridades locais, mas também de organizações internacionais dedicadas à preservação do patrimônio cultural. O projeto Praça da Liberdade havia sido suspenso indefinidamente enquanto se avaliava a viabilidade do modelo comunitário proposto. Você acredita que estão vindo gente da Espanha e da Colômbia para estudar nosso projeto? Comentou Yara uma tarde, enquanto amamentava Heitor na pequena varanda do apartamento.
Eles dizem que poderia ser um modelo replicável para outros mercados tradicionais na América Latina. Caio, que estava preparando um jantar simples no fogareiro, que ele agora dominava completamente, sorriu ao ouvir o orgulho na voz dela. Você merece. Você sempre soube ver o que realmente importava. Durante aqueles meses, também havia chegado uma proposta inesperada para Yara. Sérgio Braga, o galerista que havia insistido em expor suas obras, havia retornado com uma oferta diferente. Uma exposição em uma galeria prestigiada em Olinda, que se especializava em arte brasileira contemporânea com raízes tradicionais. Não é só uma exposição comercial, havia explicado Sérgio durante sua última visita. Faz parte de um festival cultural que celebra a intersecção entre arte, gastronomia e comunidade. Suas obras seriam perfeitas para inaugurar nosso novo espaço dedicado à arte culinária brasileira. A proposta havia gerado longas conversas entre Yara e Caio. Pela primeira vez desde o reencontro, eles conversavam sobre o futuro como uma possibilidade compartilhada, mas sem as pressões e expectativas que haviam caracterizado o casamento anterior. Se você decidir ir para Olinda, eu te apoio completamente, havia dito Caio numa noite enquanto caminhavam pelas ruas iluminadas de Belo Horizonte com Heitor dormindo no carrinho. E se você decidir ficar, também te apoio. Mas não tome a decisão baseada em mim. E se eu te dissesse que quero que você venha comigo? Yara parou sob a luz de um lampião colonial. Não para me seguir, mas para construir algo novo juntos. A pergunta havia ficado suspensa no ar por dias, enquanto Caio contemplava o que significaria deixar para trás tudo o que ele havia construído em Belo Horizonte. Seus restaurantes, sua reputação, seu império culinário, tudo pela possibilidade incerta de começar de novo em uma cidade onde ninguém conhecia seu nome. A resposta chegou durante um jantar familiar na feira de Belo Horizonte, onde toda a comunidade havia organizado uma celebração pelo primeiro mês de vida de Heitor. Sentado em uma mesa improvisada, cercado por pessoas que o haviam aceitado, não pela fama, mas pela disposição dele em lutar junto com elas, Caio percebeu que já havia tomado a decisão meses atrás. Yara, disse ele naquela noite, com Heitor dormindo em seus braços e o murmúrio da celebração ainda ressoando em seus ouvidos. Eu quero ir com você para Olinda, não porque seja o que se espera de mim, mas porque pela primeira vez em anos eu sei exatamente o que eu quero. E o que é isso? Uma vida onde cada dia seja tão real quanto a noite em que Heitor nasceu. Uma vida onde a comida que eu preparar tenha o propósito de nutrir, não de impressionar. Uma vida onde você e eu possamos ser pais juntos sem tentar recriar o que perdemos. Yara sorriu, e naquele sorriso, Caio viu não a mulher que ele havia perdido, mas a pessoa extraordinária em que ela havia se tornado durante aqueles meses de separação e redescoberta. 6 meses depois, em um pequeno restaurante galeria que eles haviam aberto juntos no centro histórico de Olinda, Caio preparava um jantar especial para a inauguração da primeira exposição individual de Yara. O menu combinava técnicas que ele havia aprendido em seus anos de alta cozinha com receitas tradicionais pernambucanas que ele havia estado estudando com cozinheiras locais. As pinturas de Yara enfeitavam as paredes, cada uma capturando não só as cores e texturas da gastronomia brasileira, mas as emoções e memórias que cada prato evocava. No centro da galeria, uma tela especial mostrava 3 mãos trabalhando a massa para tortilhas, as mãos calejadas de uma avó, as mãos delicadas de uma jovem mãe e as mãos pequenas de uma criança aprendendo a tradição. Sabe o que eu mais gosto deste lugar? Perguntou Yara enquanto observavam as famílias, locais e visitantes, desfrutando juntos da comida e da arte. O quê?
que não pretendemos ser algo que não somos. Isso é exatamente o que é, um lugar onde a comida, a arte e a comunidade se encontram naturalmente. Caio olhou ao redor. As mesas simples de madeira, onde crianças desenhavam enquanto seus pais saboreavam um moqueca feito com receitas centenárias. As pinturas que transformavam ingredientes simples em poesia visual, o pequeno Heitor engatinhando entre as cadeiras enquanto Dona Joana, que havia vindo especialmente de Belo Horizonte para a inauguração, o seguia com sorrisos orgulhosos. Era imperfeito, era caótico, era completamente diferente de tudo o que ele havia construído antes. E era exatamente onde ele pertencia. Naquela noite, depois que os últimos convidados foram embora, Caio, Yara e Heitor se sentaram no pequeno quintal do restaurante. As estrelas de Olinda brilhavam com uma clareza que nunca se via em Belo Horizonte, e o aroma das flores de hibisco se misturava com os últimos vestígios de especiarias e incenso da celebração. "Você se arrepende de alguma coisa?" perguntou Yara, aconchegada contra o ombro dele enquanto Heitor dormia em seus braços. "De muitas coisas", respondeu Caio honestamente, "mas não de estar aqui, agora, com você e com ele." Não havia promessas grandiosas sobre o futuro, não havia planos elaborados sobre o que viria depois. Apenas havia o momento presente, saborizado lentamente como o melhor dos pratos, e a certeza de que eles finalmente haviam aprendido a construir algo real juntos. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa. Dê um like e comente abaixo o que você achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.